Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com o nosso podcast Código da Gestão, que é o podcast em que você, empresário, vai ter acesso aos insights dos maiores sucessos e cases que aconteceram no nosso estado do Ceará. Eu estou aqui hoje com um grandíssimo convidado. Eu me chamo Bruno Iose, eu sou o Head de Indústria da Gomes de Matos Consultoria, sou engenheiro, mentor Ikigai e eu me considero profissional de melhoria contínua. E aqui eu tenho uma pessoa que a gente brinca um pouco, que eu chamo ele de professor, mas ele não se considera assim, ele não prefere ser dessa forma reconhecido. Estamos com o Yunari Targino, ele é gestor executivo e performance de supply chain da M. Dias Branco. Eu considero a nossa fábrica, a nossa empresa, a M. Dias Branco aqui de Ceará, a mais eficiente como exemplo. E aqui é um dia especial para mim, na minha jornada especificamente falando, mas eu preciso levar a palavra ao professor Yunari. Não falo mais isso, mas eu queria deixar registrada essa palavra, porque eu aprendi muito com esse amigo, colega do Melhoria Contínua. Eu sei que muitas pessoas aprenderam com você, professor Yunari, mas hoje aqui é uma conversa com o Yunari Targino, aquele que fez a M. Dias Branco ser o que está hoje, né? Uma referência no Brasil como um todo. Mas é muito mais do que só a M. Dias Branco, é uma pessoa que tem referências aí em vários canais. Bom, bem-vindo, Yunari. Queria que você se apresentasse um pouco para a gente aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo. Para só somar, né? Não sou o Yunari que transformou a M. Dias Branco, eu sou mais um colaborador que está lá somando, né, nesses 12 anos, com todo um time que por trás nos suporta, alinhado com uma estratégia bem definida, com um propósito, né, de sonhar, realizar, crescer, é o nosso lema, baseado dentro da nossa estratégia, tendo pessoas ao centro, né? Então, quando você tem todo esse universo, né, seja conectado, tudo é possível, e a gente é mais um que soma, né, nesse processo. E o Yunari está aqui hoje, muito agradecido por todo esse processo e quase uma jornada, né, de melhoria contínua, né, na base, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, com grandes e médias empresas. Isso a gente tem, fico muito feliz, né, quando a gente olha para, né, seja nessa trajetória com esse repertório, né, de cases e a gente quer compartilhar um pouco dessas histórias com todos. Eu costumo falar muito que quem é da melhoria contínua de verdade, quem é aquela pessoa que vivencia, né? E sempre coloca as pessoas no centro, são as pessoas que mais geram resultado de fato, né? Então é muito comum que a gente tenha uma pessoa como o senhor, né? Que se reconhece, não sou eu quem fiz de fato, né? Eu fui um participante da jornada. Isso é muito interessante porque conecta como um todo, né? É a primeira deixa aqui para o empresário. Então aproveita hoje o episódio de hoje, gente, para aprender muita coisa com o Yunari. Eu já vou logo perguntando aqui diretamente para você, Yunari. Do começo, né? Qual foi a virada de chave lá na M. Dias, tá? Para fazer sair de iniciativas e colocar de forma uma eficiência de verdade? Excelente pergunta, Bruno. Eu não diria uma virada de chave, né? Quando o Yunari entrou, né, ou seja, dentro da nossa, na época, né, diretoria industrial, já era uma continuidade de um processo de melhoria contínua. Então, nós chegamos para dar continuidade a esse processo e fazer um desenho, né, visando a excelência, visando a classe mundial. E essa virada de chave, ou seja, baseado numa empresa que já tem uma cultura onde a base é as pessoas, né, nunca teve algo que dissesse não vai dar ou vai dar certo, né? Porque dentro da nossa, a gente chama o nosso saudoso, né, senhor Ives, né, ele já trazia isso para a gente nos valores, pessoas ao centro, né? Então, isso já foi aplicar, fazer uma leitura de onde poderíamos começar, porque já tinha um patrocínio, né? Desde a nossa presidência, né, diretoria, com todos os nossos pares gestores na época, né? Então, é mais o fazer, né, o processo, né? E essa virada de chave serve para todo mundo que está começando. É importante que esteja claro, né, todo esse processo, né, desse investimento nas pessoas, para que essa jornada seja uma jornada feliz. Legal. E Nário, é o seguinte, a gente fala muito, né, da sopa de letrinhas do Lean, né? O empresário médio, ele tá, não, isso aí é as coisas do Kaizen, tudo. E aí na M. Dias Branco a gente sabe, né? Eu vou até lhe perguntar aqui, qual é o OE da M. Dias Branco? A gente sabe que são informações que assim, já, mas a gente quer saber que classe que essa alcança hoje, ela está em que nível?
Excelente pergunta, Bruno. As pessoas perguntam sempre. É, eu posso te garantir que hoje nós temos um OE, né, a nível de excelência. Ele, claro, né, que ele já está acima dos nossos 82%, que é o número de mercado, né, de excelência. E existe o número classe mundial, que é onde nós estamos buscando, né, que chegarmos acima de 90, estável. Temos algumas linhas, temos alguns processos, né, com estes valores, mas quando a gente fala no todo a nível de mercado, né, classe mundial, o 90 é um número estável, é um número a ser perseguido, né? E obviamente que dentro desse processo é importante a gente saber fazer leitura. Depende do regime de trabalho, né? Tem um Isso. processo que roda 24 horas, ou roda 2 turnos ou um turno, então isso você consegue balizar o nível de desperdícios, né? De rentabilidade, também baseado nesses critérios, né? Então existe, quando a gente fala acima de 90, para um processo que roda estável, né? Que tem uma produção de segunda a sábado, para que você possa ter, né? Ou seja, uma entrega. Então, isso é importante a gente ter essa leitura. Mas a nível de evolução, numa jornada de 13 anos, tivemos aí uma grande evolução com centro nas pessoas. Isso é incrível, gente. Esses números são números que a gente pode dizer que é nível Toyota, por exemplo, que é que realmente teve mais experiência, mais tempo, né? Desenvolveu a metodologia Lean, que é o STP, né? Quem não conhece o OE, gente, o OE é um indicador que você conglomera não só a eficiência, como o tempo disponível e a qualidade. Então, não só você produz, como produz de qualidade altíssima, né, com pouquíssima perda, e a disponibilidade da máquina. Você usar a máquina o máximo de tempo que ela dispõe possível. Ela vai ter menos paradas, vai ter menos desprogramações. E a eficiência em si é a pessoa, é a equipe mesmo fazendo acontecer aquele produto, né? Aquela performance industrial. Então, se tem uma fábrica inteira que está beirando ali os 90, 80, 90, são para poucas no mundo, né? É uma perseguição de todo engenheiro de produção, isso é uma coisa, é um número mágico, assim. Então, assim, a gente tem aqui, gente, um nível de performance mundial mesmo, que é a M-Dias, né? Mas Ionari, vamos lá, sopa de letrinhas, né? Todo mundo fala do WCM, é o World Class Manufacturing, né? Bruno, e o Lean, e o TPM, o que é isso? Tenta explicar pra gente, quem não sabe o que é isso, é o médico, o empresário lá que está lá preocupado com o volume do dia lá, que tem que fazer o faturamento dele. Na prática, como é que eu consigo explicar isso para ele entender e aplicar? Excelente pergunta, Bruno. E essa sopa de letrinha, na realidade, tudo começa em saber ler o negócio, né? Quais são as minhas dores do meu negócio para que a gente possa aplicar costumo dizer, a medicação correta, né? Ou seja, trazendo aqui uma alusão ao médico, né? Quando a gente vai ao médico com as nossas dores, ele passa lá a medicação ou faz o tratamento, os exames para poder ser assertivo. A mesma coisa para o empresário, ou para o diretor, ou vice-presidente, ou CEO de um negócio, né? Ou seja, e o negócio não somente indústria, mas também de uma área de logística, de uma área. Eu tenho um comércio, eu tenho um segmento, eu tenho pessoas, né, no meu processo. Então, quando você começa a fazer o seu balanço scorecard, ou você tem a sua estratégia, os seus indicadores do negócio, quando ele não está atendendo ao seu resultado esperado, né, aquilo que você colocou e aquilo que você está tendo de retorno, é importante que você tenha uma leitura, né, do seu balanço financeiro. E aí dentro do balanço financeiro você categorizar os seus desvios, os seus desperdícios, né, as suas perdas, que é aquilo que a gente fala. E aí quando você começa aquilo que você falou ainda há pouco, né, se eu tenho um processo de linhas de produção, eu vou medir a sua eficiência através do seu OE. Então, o OE, pragmaticamente, a gente aplica com o TPM, né? Ou seja, aquilo que nasceu na Toyota, com processo de produção em cadeia. Ok, mas quando eu não tenho um processo que tem o OE, eu tenho um processo de montagem, né? Eu tenho um processo de encaixotamento, eu tenho um processo numa área de logística que eu tenho montagem, desmontagem, abastecimento de caminhão, né? Eu tenho ali um armazém e um transporte. E aí você entra numa leitura do Lean Manufacturing com o Value Stream Map, né, traduzindo a cadeia, o que entra e o que sai, identificando ali os estágios do processo que tem oportunidade. Então, nesse momento, você tem ali uma área cliente já participando, fazendo a sua leitura, que tem dentro da sua cadeia o seu fornecimento de uma área industrial, que tem ali uma linha de produção. Eu conecto aqui na minha cadeia com logística, e aí eu tenho o chamado WCM, Lean Manufacturing,
né, com a metodologia do TPM, eu posso chamar ali um WCM, quer dizer, você já trouxe para uma cadeia, né, praticamente uma cadeia supply. Então, e aí depois isso dá sopa ali de letrinhas, né, e tem o Kaizen, né, que é o PDCA, né, a melhoria contínua, que faz parte deste processo. Tem o Speed, né, tem o Kaizen rápido. Então, sempre a gente observou, né, na metodologia japonesa, vários nomes, várias siglas, aí você conecta com 5S, você conecta com segurança, mas a grande questão é ler, né? Ou seja, fazer um assessment, né? Quais são as dores do negócio para que você possa colocar a ferramenta certa, a medicação certa, para que você possa ter rentabilidade, né? Ou seja, transformação de cultura na organização. Essa é a chave da questão, e daí para frente, se você chama o seu programa com o nome A, B, C, está tudo certo, porque o importante é que você esteja aplicando e colhendo frutos disso tudo. Inclusive, algumas experiências que eu tive, Nário, né, com alguns frameworks disso, a gente adapta, né? Porque tem indústrias que não têm toda a performação de gestão para poder adquirir esse nível de criticidade. Porque o que eu aprendi, você pode me corrigir, do WCM, assim como contexto, ele é esse modelo que você falou, mas ele traz na essência a área financeira, né? Em que geralmente os pequenos programas de melhoria contínua não olham no começo. É como se a área financeira tivesse ali o guia para você focar onde realmente traz rentabilidade. E aí é um contexto bem diferente, né, empresário? A gente não está olhando só faturamento. Tem uma hora que a tua empresa pode estar faturando muito e com pouca rentabilidade, né? Então, esse tipo de programa, ele busca esse tipo de fazer um Kaizen onde está gastando mais, né? E aí cria esse modelo como um todo. Mas o WCM mesmo, né? O World Class Manufacturing, é o de Yamashita que aí foi feito lá com... Ou você tem um outro modelo? Olha, fortalecendo a sua pergunta, todo esse processo, né, para o nosso ouvinte, a nossa audiência, todo esse programa, né, ou seja, é para fazer redução e erradicação de desperdícios. Né? Ou seja, então a gente fala tanto, né, a melhoria contínua está melhorando, mas numa visão da jornada, onde é que nós queremos chegar com tudo isso? Né? Ou seja, a gente falou aí da rentabilidade, a rentabilidade vem com vendas, com faturamento, isso. Mas a que preço e a que custo. Isso. E essa rentabilidade tanto é mais ganhar mercado, ganhar share, mas também erradicando os desperdícios dentro de casa até chegarmos no seu limite. É por isso que falamos sempre da quebra zero, defeito zero, acidente zero, né? Ou seja, dentro dos nossos processos, para que a gente tenha uma margem, né? Ou seja, clara, mensurado com a árvore de perdas, que é essa sua pergunta, né? De quando nós conectamos com o lado financeiro, com o time de uma controladoria, para que cada vez mais que nós digamos... fechemos um projeto, né, de Kaizen, um projeto de Lean, seja lá um Six Sigma, ou seja, o resultado deu uma redução de X% de perdas e de desperdício. E isso impactou quanto no custo de transformação? E aí tem um time de uma controladoria dentro de uma chamada árvore de perdas para que a gente possa ter uma matriz, né, de rentabilidade de todo o processo. Isso dá credibilidade a um programa de melhoria contínua. Perante a alta direção, né? Perante aos patrocinadores do projeto. Né? Porque tudo isso, né, motiva, engaja, né, nos faz ir além. E aí, dentro disso que você colocou dentro do WCM, né, da cultura, né, japonesa, é esse processo que conecta com o resultado. Né? Ou seja, tudo nasce das nossas oportunidades, daquilo que é o nosso grande objetivo, mas com um objetivo maior. Onde é que essa jornada vai nos levar? Né? Ou seja, de dentro da organização, com aquilo que a gente está erradicando. Eu costumo sempre dizer, existe o desdobramento, a inteligência dos dados, né, dos indicadores, você desdobra fazendo a restauração das condições básicas, né, a história dos M's, e a base tudo é a prevenção. O que é que você deixou de legado dentro do processo? Então, você tem a estratégia, desdobra, erradica, né? Ou seja, as situações, as dores que estavam ali repetindo, né? dentro dessa jornada, e você deixar um legado, né? A história de conectar com um sistema de certificação, com a ISO, com um sistema, para que com
João, Pedro, Paulo, que estão lá dentro, um dia eles ganham na Mega Sena, um dia eles não estão mais conosco, aquele conhecimento, aquela experiência fica dentro da organização. E Isso. isso também é um dado importante, porque quando você está fazendo isso com as pessoas, mas ao mesmo tempo você está multiplicando para que você deixe legado e deixe sucessores. Porque se você não traça uma listagem de sucessão, de conhecimento, de maturidade, esta pessoa um dia quando não estiver conosco, o conhecimento ela levou. E aí tem uma frase que eu gosto de falar sempre que não é o segredo que é a alma do negócio, é a alma que é o segredo do negócio. A alma são as pessoas, né? Para que a gente deixe uma continuidade, né, do negócio. Que interessante, Unari. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui no nosso roteiro, porque eu quero poder apresentar a vocês o Unari além do engenheiro, né? E tem uma surpresa para vocês, tá? Fica aí, ó. Quem ficar até o final não vale passar o vídeo, não, tá? No final, a gente vai fazer um sorteio de um grande presente. Mas a princípio, e o Nari, vou parar aqui um pouco, porque é interessante as pessoas lhe conhecerem, além do gestor de performance, pode dizer, mas essas palavras sempre se encaixam com você, né? Mas você também atua, você também é autor e escritor, né? Verdade. Não é só também melhoria contínua, em outras áreas também, mais ainda focado em pessoas, é muito interessante isso. Quando eu li seus primeiros livros, né, eu trouxe isso para meu time, assim, olha só, pessoal, ele é engenheiro mecânico, mas ele é mentor informacional, entendeu? Então, aquele perfil pragmático do engenheiro, que é o duro, rotineiro, isso já passou, é coisa do passado, né? A gente precisa olhar as pessoas e realmente, genuinamente fazer isso acontecer, né? Mas eu queria que o senhor contasse um pouco mais aí, além da M. Dias Branco, né? O consultor também. É verdade, Bruno. Nessa trajetória, eu lembro-me, né? Ou seja, quando estou indo já no mercado há uns 30 anos praticamente, né? E quando a gente começa com aquela nossa experiência, depois de graduação, e entra como estagiário, né? Ou seja, de engenharia mecânica na época, né? Em empresas, né? Primeira coisa que você vai tendo, que você traz na bagagem são seus valores daqui, de onde você vem, de família, pai, mãe, para que você possa dar continuidade, né? Ou seja, e ter um aprendizado. E aí entram aquelas pílulas ou aquelas dicas, né? Ou seja, na hora que a gente está no mercado, né? Quem são os nossos espelhos? Né? Quem são nossas referências depois de pai e mãe, né? Ou seja, que enquanto profissional, para que a gente possa dizer, um dia eu quero estar assim, eu quero chegar nessa forma. E aí a história do estudar, né? Da história do aprender. E quando a gente começa a entender que trabalhar com pessoas, né? Ou seja, é muito mais do que a técnica a gente aprende nos livros, na universidade, mas o como você coloca a sua paixão, a sua energia, isso não está escrito nem em livros, né? Você observa comportamentos, culturas nas empresas por onde nós passamos e nós estamos. E nessa jornada me levou em alguns momentos, né, aí para um lado de ter uma vivência como consultor de excelência nas organizações, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, mas aprendendo com novas culturas. E aprender com novas culturas, né, Bruno, me deu muita clareza do que mudamos de sotaque, mudamos de idioma, mas temos a mesma ansiedade, temos os mesmos desejos, os mesmos anseios. E nesse olhar foi a gente entender o jeito. Como é que eu influencio, como é que eu encanto, né? Ou seja, o meu time. Isso tudo é de cima para baixo, então não adianta, né? Você, numa empresa grande, numa empresa pequena, as pessoas estão lá em busca de espelhos, né? Em busca de serem acolhidas, de serem conectadas, né? Com os trabalhos. E isso é o que faz times fortes, independente do país, do estado ou do negócio. Essa conexão não tem preço, sabe? Ou seja, quando você tem esses times. Então, isso tudo eu fui passando por essas experiências, né? Experiências boas e menos boas, nem tudo são flores, quando você olha numa bagagem, mas isso foi te dando repertório, né? De como que a gente hoje traz isso olhando desse processo. E nesse momento veio a história dos livros. A gente começou a perceber, poxa, tanta história, né? A gente poderia começar um pouco a deixar legado, né? Deixar legado no bom sentido, né? Escrever. E nisso nasceu um primeiro livro voltado para desenvolvimento de organizações com abordagem transpessoal.
fui fazer da engenharia, tracei um lado de uma formação de psicologia transpessoal, né? Porque tudo é gente, Aham, né? Ou isso. seja, a gente tem a parte técnica, mas tem esse lado do engajamento, né? De pessoas, de sensações, sentimentos. E isso foi super bacana, né? Dentro desse olhar. E me despertou o desejo do escrever. Daí veio o segundo livro, com alto desempenho com propósito. Esse eu Depois, gostei depois o bastante. terceiro, com o mundo corporativo e cooperativo, né? Porque a gente vive dentro de uma grande organização com uma cooperação, né? Para que a gente não possa competir entre áreas, porque no final o resultado é o mesmo da companhia. E, por último, no ano passado teve um livro em coautoria com parte do meu time, que foi um livro de melhoria contínua, o poder da melhoria contínua transformando pessoas e processos. Esse é bem prático, eu vi. Esse, para mim, traz essa trajetória do WCM com o Lean e o TPM, a gente colocou ali pitadas, né, de ferramentas e está bem delicioso. E tem mais uns dois aí Tem em uns dois mente, aí em mente, né? que já vai estar vindo aí, porque a vida, esse lado nosso profissional, ele tem que ser prazeroso, sabe? A gente sai de casa para o trabalho e tem que valer, é importante que valha a pena. E esse valer a pena depende de nós, né? Da nossa energia, da nossa história, né? Do nosso propósito, e propósito conecta com o teu, né? Com aquilo que você quer fazer. E quando isso está bem claro, bem definido, né? Isso reverbera, né? Com pessoas, e as pessoas nas organizações, por onde a gente passa, nós buscamos espelhos. Lembra quando nós éramos menores, né? Que a gente olhava para o pai, para a mãe, para Isso. o tio, você tinha ali espelhos, como a gente hoje olha para um jogador de futebol, fulano joga bem, Isso. e é isso que acontece nas organizações, né? Ou seja, as pessoas estão lá dentro do seu processo, da sua jornada, escutando, né, um acolhimento, né, das suas histórias, porque elas podem e devem protagonizar também. E para mim esse é o nosso maior papel em vida, né? Fantástico. Deixar, né, ou seja, que as pessoas protagonizem, né, os seus trabalhos e está tudo Fantástico. certo. Isso aí ainda é moderno, né, Ionari? Porque a liderança é a base da mudança organizacional, né? E o que você falou agora no final, assim, deixar que as pessoas liderem e sejam protagonistas. Isso é o grande diferencial, né? E isso é legado também. Bom, pessoal, vocês conheceram aqui o Nari. O Nari agora já foi consultor internacional também, né? Trabalhou em outras indústrias fora daqui do Brasil até. Então vai rolar aqui, Nari, uma consultoria gratuita. Queria que você nos dissesse aqui 3 rotinas inegociáveis que não pode deixar de ter, né? Para que qualquer indústria média, indústria que está faturando seus 30 a 100 milhões ano aí, não pode deixar de ter. Olha, comunicação clara, Comunicação clara. transparente, né? Ou seja, aquilo que a gente combina com o time, né? Ou seja, prazos assertivos, as rotinas, né? Isso para mim é algo, né? Na experiência me mostrou muito isso, né? Ou seja, a regra do jogo estava clara. Depois, uma rotina clara de reconhecimento, né? Ou seja, das evoluções, seja positivo, ou seja menos positivo, né? A história do feedback, Sim. né? Porque você conecta, porque quando você não fala ou quando você não dá o retorno, a pessoa está ali, tá bom ou tá ruim? Ninguém está dizendo nada, eu estou no caminho e depois ela está ali sem, né? Sem um direcionamento. Né? O Legal. feedback, né? O direcionamento com a comunicação clara. Comunicação E por clara, último, reconhecimento. E por último, onde queremos chegar? Qual é o budget a ser atingido? roadmap ali, Qual é o final. exatamente, qual é a rentabilidade que se busca, né? Se eu tenho um negócio, gente, Grande meta, o né? ano, o nosso ano é atingir quanto, né? Que é onde nós vamos para a gente chegar lá no final e bater o sino, né? Porque se você tem essa jornada clara onde quer chegar, o EBITDA, o resultado, ou seja, você desdobra isso em cadeia com comunicação e com feedback, né? Nas suas rotinas. É transformador, né? É simples, né? Comunicação clara, um reconhecimento, um modelo de reconhecimento, né? E
e onde nós E a queremos grande resultados. meta. Exatamente, nossa performance, né? Ou seja, aquilo que a missão gente clara, quer. né? Exatamente, a missão é o meio, né? E a visão é A visão é onde queremos chegar. onde que eu quero chegar, com Exatamente. quanto eu quero chegar, né? E aí aquele, o que é que temos para esse ano, aquela visão médio prazo, e que isso é revisado, né? Essa regra do jogo, né? Com todo o time e com toda a equipe, né? Mas isso é a mesma coisa como nós fazemos em casa com a família, né? Ou seja, com os filhos, né? Com a esposa, com todos, ou seja, os nossos projetos do ano, seja férias, escola, os desafios, seja na nossa casa, seja no nosso lado pessoal com o nosso corpo, né? Ou seja, tenho que reduzir peso, tenho que fazer exercícios, ou seja, a regra do jogo, né? Ou seja, é importante que esteja desenhada, Isso. patrocinada e vamos em frente. Legal. E o Nário, o World Class Manufacturing, manufatura de classe mundial. Você me ensinou uma vez que o TPM, né, que é o Total Production Maintenance, né, manutenção produtiva total, na sua excelência se torna um WCM. Então está conectado ali as letrinhas, né? E o TPM aí, as pessoas que conhecem, né, a manutenção produtiva total, você pegar aquela máquina, fazer o checklist dela, as etiquetas dos problemas, tem a etiqueta das cores, né? Isso aí, quem já andou em indústrias que tem TPM, é muito clássico ver essa característica, né? Como é que, de fato, eu consigo começar um programa TPM sem dar aquele susto de burocracia? Porque hoje em dia ainda mais disso, né? A gente está aqui já, entrar aqui no assunto da evolução dele, que é a evolução, para mim, até novidade. Eu estou podendo vivenciar de longe o seu trabalho na M Dias sobre isso, mas ao TPM básico mesmo, aqueles passos básicos lá, né? Como é que eu consigo convencer uma alta direção ou convencer um empresário de que isso não é burocracia? Então, como é que eu consigo convencer o chão de fábrica de começar isso de forma contundente, né? A gente vê muitas histórias que esses modelos morrem por falta de disciplina. Mas como é que eu consigo, ainda mais nos dias de hoje, com uma geração que está mais focada em curto prazo, pouca análise profunda, como é que eu consigo convencer o empresário que está assistindo a gente de que isso não é burocracia? Você falou uma palavra-chave, né? A questão da disciplina. Disciplina é tudo, né? Em todos os âmbitos, né? Da nossa vida. A gente vê isso na rua, a disciplina de passar o sinal, um semáforo, a disciplina de parar ali para o idoso atravessar, a disciplina naquilo que, do licença, do por favor, né? Dos adultos, né? A história que nós estamos vendo todos os dias, né? Da questão do homem, da mulher, dessa dualidade que está aí, né? Da criminologia, ou seja, tudo é disciplina e valores. Ou seja, então, e isso é o que é importante que perpetue dentro das empresas. E a partir deste momento, né, ou seja, dentro da metodologia, essa clareza. Se eu estou começando a metodologia, seja TPM ou seja outra, o processo produtivo não está rentável. Eu estou tendo reclamações, seja do cliente, seja do consumidor. Estou perdendo share. Eu não estou entregando, né? Ou seja, o volume para a minha área de logística que vai chegar no nosso cliente, que chega na gôndola. Então, tudo isso mexe com nossa empregabilidade, mexe com nossa rentabilidade, mexe com os nossos investimentos. Então, quando você tem essa clareza para toda uma equipe, porque eu costumo dizer que todos nós somos inteligentes. Nós recebemos o pagamento, seja quem trabalha mensalista ou quinzenalista, recebemos, e nós depois queremos crescer, né, dentro da organização, ter aumento, ter um crédito. Então, quando você tem essa clareza conectada, ali entra a metodologia da melhoria contínua. E aí, isso do TPM, né, com isso do restauro de condição básica, né, que é a primeira fase, é só você fazer um diagnóstico. Se você mede corretamente, né, o seu processo produtivo, você vai ter lá, eu comprei algo que a capacidade era produzir 100 caixas hora, um exemplo. Vezes 8 horas, deveria ter 800 caixas. Não é? Ou seja, eu tenho um processo nominal para isso. Mas se no final das 8 horas só apareceram 400 caixas, eu tive 50% de eficiência. Sim. Então, os outros 50% do tempo, eu tive uma ineficiência do meu processo. Então, isso você já mede. Então, quando você mede, paguei 8 horas, energia, insumos, mão de obra que estava ali, e aquilo ali não me apresentou o resultado esperado. Então, dessa mensuração, dessas oportunidades, você já direciona a metodologia. E ela não é burocrática porque ela não traz burocracia, porque a partir do momento que você está medindo e você está dizendo eu quero reduzir o meu desperdício,
Então, essa é a melhor prática para que você possa colocar a metodologia. E aí entra, dentro do processo, saber fazer a leitura, qual é a maior dor dentro do processo. Ou é quebra, ou é perda de velocidade, ou é um tempo de setup, ou é outro desperdício, ou seja, dentro dessa ineficiência, qual é a dor? Que aí você foca a metodologia nessa dor e não em algo que no momento não vai agregar valor. E quando você vai ter nessa sacada, tá tudo certo. E o japonês sempre me dizia, eu aprendi muito com ele, que você faz a leitura do seu negócio. E não quer dizer que o livro que ele escreveu, você tem que aplicar tudo. Você é médico ali, você é um especialista. Sim, sim. Qual é o remédio certo na hora certa? Sim. Porque senão você pode matar o seu cliente de overdose. Overdose é colocar tudo sem necessidade. Exatamente. Aí fica todo mundo sabe, você não sabe qual foi o que deu o resultado. Aí você sabe que a pessoa não está sabendo o que é que está. Na hora que o problema voltar, ele não sabe o que é que ele vai tomar. Se é uma S ou se é uma medicação mais forte. Pois é. E isso é a sacada de quem tem experiência com melhoria contínua. Qual é a ferramenta certa no momento certo para que você possa, né, ou seja, conquistar todo um time, toda uma equipe. Poxa, tá dando certo o negócio. Porque senão você fica patinando, sabe? Não sabe, não tá tendo cabativa ali do método, sabe? É isso que eu diria. A pergunta é sobre isso agora. E, assim, eu queria fazer esse confronto, né? Do método. O que é mais eficiente? Acertar o método ou alcançar um nível de comportamento? Olha, eu diria que tudo é existem duas dualidades, né? Você tem ali o método, você evolui o processo, né? Tem a trilogia. Você evolui o processo, equipamentos e pessoas. Não andam, não desconecta. Né? Equipamento também. O processo é toda a cadeia, né? Ou seja, aí existe aquilo que foi equipamento, né? E o equipamento é um nome amplo, né? Ou seja, eu posso ter de um equipamento recursos, né, que eu tenha que colocar ali uma energia, né, e depois as pessoas que estão ali inseridas, né, as competências, né, os desafios dela. E para que você possa montar, né, ali o processo dessa evolução de classe mundial. Então, quando a gente evolui resultado, né? O resultado ali está fazendo efeito através das pessoas, com as pessoas empoderadas ali no ganho, erradicando seus problemas. Isso você vai medindo, né? Ou seja, dentro daquele gráfico, né, da evolução, até você ter uma situação sustentável. É interessante, Ionari, porque a gente encontra muita empresa que tem um método ali, mas não consegue aplicar, e tem problemas comportamentais. E tem o oposto, pessoas que são bons comportamentos, a equipe operacional está ali querendo, mas falta método, né? E aí tem essa dualidade que você falou. Realmente, eu sempre olhei essa dualidade, mas agora eu aprendi com você que tem um maquinário. O maquinário pode ser o processo, pode ser ali o setor, né? Mas é uma tríade, tá? No caso, para conseguir esse sucesso na metodologia, né? É o físico, né? Ou seja, você tem ali o processo. Estamos aqui na Gomes de Matos, né? Qual é o nosso processo, né? Estamos montando aqui a consultoria e temos um processo, né, de apoiar o nosso cliente. Do outro lado tem pessoas, mas nesse meio, quais são os recursos que eu vou levar? Eu vou levar uma IA? Eu vou levar ferramentas? Eu vou levar o quê? Dentro desse processo para eu poder executar aquilo lá, o processo dentro do meu cliente com todas as ferramentas, né? Então eu faço essa leitura. O que é que eu levo de ferramentas, né, para o meu treinamento ou para a minha consultoria, porque já está claro no nosso mindset, né? Ou seja, por onde que começa, para que as pessoas possam entender, praticar. E aí entra a história dos pilotos, né? Faz um piloto. Às vezes a gente chega na empresa, a gente costuma falar muito na empresa, né? Temos uma ideia, vamos fazer este ponto aqui neste copo. Tenho 50 copos, já vou fazer nos 50. Eu digo, não, faz no primeiro. Deu certo, não deu certo, para que você possa expandir boas práticas. E muitas vezes eu via isto de fazer logo para todo lado, né? E depois não deu certo, aí você mexeu com muita gente, né? Então, é sempre aquele negócio faz um piloto, né, num ponto crítico, deu certo, você faz o rollout, né, dessa melhoria, dessa erradicação do processo. E isso, quando você trouxe um ponto importante das pessoas, da cultura, as pessoas que mais gostam, menos gostam, tudo são espelhos. Tudo são como é que você chegou a convidar o cara ou a pessoa que estava lá mais resistente para trazer ela para o centro do negócio, para escutar e colocar ela
para dar a experiência dela, porque quando você convida, né, a pessoa que está lá, que estava ali um pouco resistente, será porque ela já teve em algum momento ela não foi vista ou foi reconhecida, ou por outro lado, qual é a ideia que ela tem, né? Então, isso no jogo é como na família, você chama todo mundo para o centro do jogo, que nem um time de futebol, tem um goleiro, tem um atacante, mas se essa pessoa não está no centro dali da conversa ou da discussão, ela está ali desconectada e aí isso reverbera muitas vezes no clima da equipe, sabe? Então, é sempre esse cuidado, sabe? Se somos 5 ou 6, qual é o papel de cada um? Né? Dentro dessa cadeia, dentro do seu compromisso, e aí esse jogo fica coeso, né? Não vê do futebol? Quando o time está jogando bem, jogam todos. Exatamente. Né? Quando o time tem 2 ou 3 que não estão bons, temos ali uma fragilidade, sabe? Então, tudo, na essência, são pessoas que depois têm uma metodologia, tem um método a ser seguido, um compromisso com o resultado esperado. Né? E essa leitura, Fantástico. dependendo do negócio, de uma média, grande empresa, qual é o resultado esperado daquilo que foi o investimento, para que a gente possa conectar no tabuleiro os atores, né? Os profissionais, né? Dentro da jornada. E aí, dentro da jornada, cada um na sua melhor posição. Sabe aquela cena do engajar para mudar, mas a pessoa certa no lugar certo. Sim. E aí você depois tem os desafios a ser atingidos, e você traça uma jornada. E essa jornada, muitas vezes, tem aquelas jornadas a curto prazo ou aquela do médio prazo, porque é aquilo que você trouxe no início, né? Da ansiedade que nós estamos vivendo hoje, depois da pandemia, né? De uma sociedade, né, que quer um resultado curto, porque a gente está viciado agora, né, daquilo do TikTok, daquilo do rápido, né? E isso está sendo trazido para as organizações. E a gente tem que entender que, dentro de uma jornada, quem está num segmento, né, de processos, não é assim. Sabe? E é importante que a gente converse se isso é uma nova doença profissional, desse momento da ansiedade, do ontem, do ágil, do rápido, que são importantes, mas nem tudo porque precisamos de alguns momentos dos investimentos corretos, do momento certo, e o dinheiro não cai do céu nem está em árvore, né? Sabe? Então é importante ter essas leituras, né? Porque senão a gente pode causar nas organizações a história do burnout, né? A história do perder talentos, né? A história do exigir algo que é tudo IA, é tudo inteligência artificial, mas por trás são pessoas que estão ali. Então, qual é esse nosso limite? Esse nosso limite a gente está aprendendo todos nós juntos, não tem receita, né? A gente está aqui numa geração, né? Quem está nos acompanhando, que a gente está passando por toda essa dualidade, não tem o certo, não tem o errado, mas tem qual é o limite, né, das nossas equipes, né, dentro desse contexto, até lá dar uma jornada de maturidade do negócio e das pessoas, para que a gente não cause um destempero e depois aquilo que você trouxe. O método é bom? O método é método, o método está no livro. Como é que eu aplico isto, né? Isto é a sacada e são as pessoas mais experientes, as pessoas que mais acertaram do que erraram, né? Para poder trazer todas as pessoas, né, juntas consigo. E melhorando, sabe? Não tem os momentos que a gente acerta, tem os momentos menos bons, mas quais são os aprendizados para que isso não se repita? A gente começa muito sempre isso. Repetir uma falha 3, 4, 5 vezes. Opa, tem alguma coisa aí equivocado, né? Para a gente olhar para isso. Perfeito. O Yunari comentou aqui várias vezes a palavra, e todo o programa de melhoria contínua, né, Yunari, é uma jornada. A gente usa muito esse termo jornada, porque jornada é o caminho a chegar até lá, né? Você não é um botão que você aperta e planta uma cultura, né? Então, a gente sempre fala muito isso em qualquer indústria, qualquer especialista, sensei, né? É tudo uma jornada, né? Não tem como você resolver de um dia para o outro. Agora tem que começar, né? E falando em jornada, pessoal, somente nesse episódio, a gente vai aqui fazer um sorteio. Os primeiros que clicarem no link aqui, tá? Vai ganhar da Gomes de Matos um diagnóstico da maturidade da melhoria contínua. Um modelo Toyota. Tá? São mais de 200 perguntas, baseadas nas maiores consultorias do mundo. Tá? A gente consegue dizer a você que tem seu programa de performance industrial, de melhoria contínua, de Lean implantado, você consegue ter aqui com a gente um diagnóstico completo de maturidade em todas as áreas da melhoria contínua. Tá? Então, aproveita aqui, clica aqui no link, tá?
É só nesse episódio especial que o Nara aqui é um convidado especial. Estamos falando de classe mundial, então é uma análise desse contexto, tá? Aproveita aí, é limitado e realmente é limitado. Estou avisando que é um trabalho grande, só vai ganhar quem realmente correr atrás, tá? E o Nara, eu queria voltar aqui um pouco para a tua experiência na M Dias, né? E entrar aqui num contexto mais operacional mesmo, né? Me conta aí, durante esses teus 13 anos, qual foi aquele desperdício ou indicador que tu mais perseguiu e que foi aquele que foi assim, que tu chegou em casa assim, eu consegui. E tu abriu aqui uma bebida, que tu comemorou com teus colegas, que mais te marcou assim. E como é que tu conseguiu? Olha, não foi o Unari, né? O time. O Né? time. Eu vou sempre falar Eunário, mas você reconhece o time. Eu acredito que tudo, né, vai muito dentro do diagnóstico. Quando você começa um TPM, né, num processo industrial, você persegue ali o OE. Né? Então, e aí você, dentro da metodologia, com os 7 passos, né, tem as mudanças de passos, né? Então, eu acredito que uma das grandes vitórias são as conquistas das mudanças de estágios das fases da metodologia, porque é um momento de celebração com uma linha de produção, com os 3 turnos, as pessoas ali celebrando aquilo que elas viram ser possível. Né? Eu lembro muito a primeira linha de passo 4 no estado do Ceará, né, dentro da metodologia, com a erradicação, né, de desperdícios, sendo um modelo piloto, né, para a companhia, reconhecido por todos, os números estáveis, ou seja, reconhecer pessoas, né, com o esforço delas não tem preço. Então, a gente olha dentro desse ponto, obviamente que depois entra a história dos desperdícios, redução do número de desperdícios com o nosso produto, afinal de contas é produto de qualidade, né? Mas cada vez mais produzindo mais e melhor, né? Ou seja, dentro do processo produtivo. Isso é algo que é marca, principalmente porque são os indicadores carro-chefes, né? de um programa de excelência, né? Quando aqui você coloca isso nos primeiros estágios. E, obviamente, que depois, quando você tem estágios mais avançados, você começa agora a falar, eu quero reduzir perdas, porque o número está no número de excelência, e agora eu tenho que fazer uma leitura mais minuciosa, aí entra aquilo que eu acredito que agora, né, o Sigma, né, isso do Green, do Black Belt, são os grandes aliados, né, ou seja, quando você tira o mato alto, agora é aquilo da erradicação, né, o dado fino, onde entra isso da inteligência artificial, a digitalização para nos impulsionar dados que manualmente, o olho nu, a gente não conseguia ter. Então, isso para um profissional de melhoria contínua na indústria de processo industrial, o OE, quando você começa a ter ele estável acima dos 82%, é algo gratificante. Fantástico. E Onara, esse trabalho da M Dias, não só o seu, como da equipe, como toda da organização como um todo, né? E a gente acompanhava de longe mesmo, de longe assim, perto, nos eventos da indústria, federações, né, eventos de melhoria contínua, a gente acompanha os profissionais da M. Dias Branco, né? E isso virou uma característica na região de que profissionais que estavam na M. Dias Branco eram os melhores ou os que estavam bem preparados para trabalhar com melhoria contínua e TPM, né? Me conta como é que foi montado lá dentro esse modelo de treinamento interno. Todo mundo sabe, todo mundo que tem que... É muito clichê, mas mesmo assim a gente vê ainda erros, né? Nas empresas que não enxergam que tem que investir em treinamento interno. Mas que tipo de modelo lá de escola interna que a Dias Branco alcançou junto com o teu trabalho lá para formar pessoas internamente? Olha, Bruno, é um trabalho coletivo. Então, tudo começa, né? Na época que nós começamos, há 12 anos atrás, com isso do TPM, mas não só isso, né? Já se trazia uma cultura, né? Uma cultura com desenvolvimento de pessoas, com capacitação. Depois temos a nossa universidade corporativa, nossa parceira, né? Todo um time, né, de RH, né? Ou seja, de desenvolvimento humano conectado, né? Ou seja, que também nos impulsiona, né? E nos credibiliza, né? Nessa questão de investimento nas pessoas. E aí a gente vai somando com os especialistas. Então, nós começamos a montar uma equipe, treinamos a própria equipe, e aí você começa a fazer numa área piloto, depois você vai expandindo, começa a treinar os gestores, a liderança, e você vai num processo de expansão.
depois de uma fábrica, segunda fábrica, com modelos já. Então, na hora que a gente conseguiu evoluir um estágio da área piloto, né? Ou seja, para um segundo nível, abriu o processo para a gente expandir o primeiro nível para as demais fábricas. E com isso foi expandindo a equipe, expandindo a maneira de ser, de estar com as pessoas vendo e as pessoas falando para as pessoas, né? Ou seja, dessa facilidade. Então, acredito que isso foi o combustível, né? O combustível com um trabalho a quatro mãos, né? Ou seja, pessoas, nossa diretoria, a gestão industrial, ou seja, o nosso patrocínio de que essa jornada, né? E depois a jornada com pautada, né? Ou seja, com os nossos critérios, com valores também, com disciplina, porque se não tiver disciplina também não anda, estando dentro. Sim. E aí o principal é estar dentro com o seu cliente, demonstrando, apoiando e também trazendo recursos, né? Para poder a gente começar a colher os resultados. E isso é a receita. Né? A receita está junto, né? Ou seja, Legal. porque vi muitas vezes, né, por outros locais, quando a gente passou fora, que às vezes era, olha, treina lá e eles fazem. Não, você tem que estar junto, é que nem na família, com o filho, né? Isso. Você senta, vamos fazer o dever, vamos apoiar, vamos reconhecer, para que você possa dar o direcionamento. E quando isso não conecta, temos uma linha de raciocínio com a percepção e a base ali com outra percepção. Aí você não conecta, né? Ou seja, o resultado Sim. com o meio, né? do processo, que são as pessoas, né? Então, eu diria que nós montamos lá atrás esse roadmap num processo de um piloto, expandindo, passando para as outras fábricas, mas espelhando, né, para poder a gente não se perder, né, dentro desse ponto, porque tinha para poder as pessoas irem copiando, bebendo da fonte e expandindo. E isso foi um processo Legal. trazido até dos anos de experiência de consultoria também, né, Legal. dentro desse processo, onde eu diria até onde menos a gente, corrigindo até erros, né, ou seja, no passado, né, ou seja, para que a gente pudesse acertar mais, sabe? E a gente vai acertando diariamente, errando, mas é muito mais prazeroso, né, construindo com o time do que você sendo só verticalizado dentro desse processo, porque hoje você expande tanto que vai trazendo criatividade, né? Engajando as pessoas com novas técnicas, está aí, né? Então, a digitalização trazendo isso. Isso. E quando você constrói, quando você ouve, né? E você atualiza, né? O método ele vai atualizando com as novas técnicas dentro desse processo. E o fim é o resultado, né? Daquela capacidade nominal ou daquela rentabilidade. E isso são as camadas, sabe? Eu digo muito que camadas você diagnosticou no seu negócio para que você possa fazer o check, né? Sim. Com as suas receitas, sabe? Perfeito. E isso faz parte da jornada, né? Das frentes que você vai estar colocando com as pessoas, com método, sabe? E isso é importante que esteja claro, declarado, né? Ou seja, direcionado, né? Conectado com uma estratégia, né? Isso é a história da jornada, roadmap ou Isso. master plan, né? Sim. Dentro do processo, para que depois a gente esteja mês a mês com a ticando. Estamos aqui, queremos chegar ali e vamos além, para poder a gente fazer ali o retorno, né? Da energia que você está colocando ali no negócio. É fantástico. E pessoal, né, e o NARI me diz, chegaram num patamar de eficiência global, né, de classe mundial. E aí o NARI, eu acompanho ele sempre, né, e de repente ele começou a rodar o mundo aí, parou na China, começou a estudar inteligência artificial, e aí até mesmo ele já postando nas redes sociais o próprio avatar dele ali, isso faz uns anos, né, não foi nem agora não. O que hoje é moda já está fazendo já há um tempo aí alinhado, né? E aí ele anunciou nas redes sociais e também no Fórum Nacional Linha aqui do Ceará, que eu estava presente e vim, né? O WCOM, né? Então, o que é isso? Assim, pô, é um patamar novo, né? É um programa de eficiência novo. E o Nari, explica isso pra gente. São duas perguntas em uma, né? Nosso público está aqui tentando entender o que está acontecendo. Como é que você conseguiu chegar a esse patamar, mas mais ainda do que isso é como é que o primeiro que é WCOM, de fato, né? Mais uma sopa de letrinha aí entrando, a sopa ficando cada vez mais forte ali.
E o que é que eu posso aproveitar disso para uma pequena empresa ou média para escalar seu negócio, né? É preciso fazer toda essa carreira ou eu preciso realmente, eu posso adaptar alguma coisa como hoje? Primeiro, o que é WCOM? Certo, obrigado, Bruno. WCOM no inglês, né? World Class Operations Manufacturing, né? Ou seja, gestão classe mundial das operações. Então, de um ano para cá, a nossa vice-presidência de supply, nosso vice-presidente de supply, Sidney Leite, né, na M. Dias Branco, ele fez com os nossos diretores, né, do supply, né, ou seja, numa reunião em conjunto, né, trouxe esse desenho das operações. O que é isso das operações? Conectar as operações do supply. Então, no nosso caso, nós temos logística, temos indústria, temos suprimentos, procurement, temos o P&D. Então, quando aquilo que a gente estava falando, TPM, indústria, WCM, quando eu tenho logística conectando, Lean dentro, e aí você tem o chamado WCM. Quando você perpassa a mais operações, o WCOM. E dentro disso você trazendo não só um P&D, não só trazendo também uma área de suprimentos, mas eu posso trazer outras áreas, né, com mais pilares dentro da metodologia, e isso fui beber na fonte, né, ou seja, daquilo que é chamado WCOM. Existe um livro no mercado falando sobre WCOM, porque é aquilo quando você amplia e você tem toda uma cadeia, né, ou seja, não só de várias operações, de mais duas operações, e aí nasce esse nome WCOM. Na realidade, ele é o convite, ou seja, de que aquela cadeia ela está saindo não somente da indústria, mas da logística, mas trazendo demais áreas ali dentro do seu processo. Isso o WCOM, né, ou seja, na sua essência é esse processo, né, ou seja, eles estão trazendo mais áreas ali dentro, porque isso é o que preconiza uma gestão classe mundial no futuro. Uma gestão classe mundial é um todo, é uma organização, que você faz o convite para que todos estejam dentro desse processo. Então, o WCOM é como se eu pegasse o TPM ali, o WCM como um todo, WCM tem os gerenciais também, os pilares, né? Eu colocar os pilares em mais áreas, né? Isso. Então, tu pode dizer quais são as áreas que vocês estão trabalhando além da indústria? Isso. Então, dentro da indústria, nós já tínhamos, né, o programa de excelência na logística, Sim. Nós já tínhamos um programa de excelência na área de suprimentos, nós já tínhamos uma grande iniciativa de excelência na nossa área de P&D. Então, pegamos essa junção dos pilares dessas 4 áreas, indústria, logística, suprimentos e P&D, e fizemos essa conexão, esse desenho conectando sinergia dentro de uma cadeia de supply. Obviamente que também abrimos novos, e aí entra o pilar de sustentabilidade, entra um pilar com compliance também, trazendo também sabor a esse processo. Excelência em compliance. Então. Isso, então, dentro de um desenho, né, a várias mãos, né, liderado pela nossa vice-presidência, com os nossos diretores, né, do supply, foi feito, né, ou seja, esse desenho, para que a gente possa olhar para isso e dizer, isso nos representa enquanto cadeia, e isso são operações. Obviamente que quando você tem operações, você diz, eu estou dentro dessa cadeia, né, ofertando cada vez mais a cadeia, ou seja, mais produtos para a nossa cadeia comercial, né, para os nossos clientes, né, onde chega ao consumidor. E isso é um processo, né, que cresce, né, quando você está ali convidando, né, trazendo algo que já é claro dentro de uma cultura da organização, mas ao mesmo tempo conectando conectando o método, as áreas, trazendo essa leitura, sabe, quais são as maiores oportunidades que ainda temos para fazer, né? Então, assim, e também quero deixar um ponto, né? Chamar um pouco a atenção que não é fazer por fazer e não fazer porque está na moda, porque é bonito, mas que traga rentabilidade ao negócio dentro desse processo, porque numa gestão de classe mundial, Bruno, os pilares eles se desfazem. Você sabia disso? Não sabia. No auge da gestão classe mundial, quando nós já chegamos lá, os pilares se desfazem e vira rotina. Então, você implementou rotinas e daí para frente é manter rotinas e você vai checando os resultados. Daí da gestão classe mundial... PDCA mesmo, padronizou. Padronizou, né? Ou seja, vira gatilho, né? Os indicadores. É aquilo, como tem no TPM da gestão autônoma, né? A gestão autônoma chega no seu ápice, você desfaz rotina, ali o processo e a rotina. Eu entro, eu faço, eu implemento, eu colho,
e o resultado está vindo. Né? Então, e daí para frente, o pilar, a não ser que você tenha uma nova leitura, uma nova evolução, uma nova dinâmica, mas para deixar também desmistificar que isto é um trabalho de equipe que tem fim. Né? Ou seja, agora, e nesse fim, quando eu já visitei várias empresas certificadas, inclusive aqui no Brasil e fora, que já classe mundial, onde no momento elas fazem, não, os pilares, eles se desfazem, se reúnem a cada 3 meses para fazer um check se tem algo que a gente possa ainda melhorar continuamente, porque todas as rotinas foram implementadas, as pessoas estão capacitadas e agora a gente faz um acompanhamento. Porque a jornada, né, ou seja, ela vai potencializando tudo isso, você desmistifica, simplifica e você chega lá onde você quer chegar. Isso é importante ser dito, né? Que isso é para sempre. Isso não, depende da... E aí, essa velocidade são equipes empoderadas, né? Com vontade e assertivas para que isso não fique morno, sabe? Morno. Sim. Rapaz, faz vários anos que está ali no mesmo estágio. Tá faltando ali energia, ou comprometimento, ou compromisso, ou disciplina. Interessante esse ponto, Nário, porque a gente, os debates de quem não entende mesmo, mas que hoje em dia a internet, mesmo o LinkedIn também tem esses debates aí, né, que o TPM deve ser muito burocrático, isso não funciona na minha empresa porque é burocracia demais, mas ele é um meio, né, um meio para criar uma cultura, e o que você me falou o objetivo é desfazer o pilar, né? Não desfazer o pilar, mas desfazer as rotinas de checagem, rotinas de implantação, acho que tem dessa forma, né? Vamos lá, não é desfazer as rotinas, as rotinas elas são implementadas. Então, falei as auditorias, então. As auditorias, né? Então, quando você tem auditoria, ou seja, você vai o indicador está sempre verde. Precisa auditar o quê? Sim. Né? Ou seja, precisa melhorar, né? Ou seja, vamos ali ver se eu posso melhorar o indicador, olhar para frente, mas auditar o auditável, né, que o resultado já está te dizendo, né, pode virar uma burocracia, isso até porque, numa etapa da evolução da metodologia TPM, nós temos que reduzir mais de 60% das nossas rotinas que lá atrás foram implementadas, porque e é isso que é sacado, eu implementei várias rotinas, o resultado está vindo. Se isso aqui só acontece uma vez por ano, esse pico aqui, eu preciso estar checando isso semanalmente? Não mais, eu já tenho dados que isso aqui, que eu sei quando é que isso vai. A história que agora a digitalização está nos ajudando nisso, né? Eu já sei a predição deste ponto. É que nem avião. Ele faz aquele checklist quando ele chega no solo. Então ele não vai durante o voo checando. Porque ele já garantiu que as rotinas que o avião decolou, ela já está lá sendo cumprida. Então isso é a mesma coisa no processo. Você coloca a rotina para você ler perda, mas à medida que ela vai sendo erradicada, você vai sentindo, ou seja, a necessidade de estar checando ou acompanhando dados para que você possa dedicar o seu trabalho a fazer a gestão de processos, né? Porque é o meio para dar o resultado. E aí, isso que você trouxe, né? Ou seja, não é... A burocracia vem se você não acerta a mão. Sim. A história do excesso de ferramentas, do excesso trazendo uma overdose, de metodologias para o seu cliente. E aí você mata o cliente. Verdade. E o Naira, estamos chegando aqui no final já, mas eu quero concluir aqui o nosso roteiro, porque esse assunto é muito interessante. É um assunto novo, assim, porque nem todo mundo chega nesse patamar e nem experimenta isso, né? WCOM. Mas como é que se eu pegasse uma indústria média, né? Como é que eu consigo conectar o WCOM da M Dias sem ter que copiar? Porque a gente sabe que mesmo o STP Toyota, a gente não copia a Toyota, a gente pega práticas do modelo e nos adapta, né? Mas qual seria o primeiro passo e talvez o primeiro erro a ser evitado? Excelente, Bruno. Então você vai, faz uma formação com o japonês, faz uma formação com a consultoria, faz uma formação Black, Lean, TPM, parará, né? Você terminou a medicina ali de anos de formação. Você vai assumir uma organização. Quais são os resultados? Quais são os indicadores? Quais são as dores? Onde é que você quer chegar? E aquilo que você não estiver acontecendo, identificar qual é a camada, né, dentro do seu... É de produtividade, é de custo, é de qualidade, é de segurança, é de delivery, ou seja, qual é
a camada que está ali fragilizada, para que você possa abrir sua experiência com metodologia e dizer, eu estou aplicando nisso aqui porque esta é a minha dor, sabe? Então, assim, o japonês, eu aprendi muito com o japonês, ele falou muito, eu escrevi o método, mas eu não engessei o método. Então, vocês, como especialistas e conhecedores do método que eu escrevi, têm que saber qual é a ferramenta certa na hora certa, qual é o medicamento certo de acordo com o diagnóstico que vocês fizeram. Porque senão, muitas vezes eu vi o erro querendo fazer tudo o que tem que fazer e aí você... o cliente, né? Ou seja, ele está ali para fazer tudo isso e eu não estou vendo a evolução. E, então, para mim, hoje, passar desses anos todos, né? Ou seja, a simplicidade e a essência do TPM qual é a dor que está tocando agora, faz isto. Não é fazer o todo, porque isso pode trazer desmotivação. Né? Isso é a beleza da coisa, sabe? E aí você não traz algo engessado porque tem que ser, porque o mercado, eu fui fazer uma formação fora e aquilo tudo, ele deu ali a metodologia. Aí cabe a você saber ler de uma maneira inteligente a coisa, né? Para que você não perca tempo, porque tempo é dinheiro, né? Dentro desse processo. Por isso que é uma jornada, mas existe a colheita, né? E uma colheita tem coisas que tem que vir rápido, né? Para poder pagar e poder motivar, né, todo o processo. Eu diria isso, sabe? Diante desses anos todos e é diagnóstico. Se você não fizer o diagnóstico, né, da sua oportunidade, você pode estar comprando uma medicação que não vai atacar a dor, tá? E isso é importante até para as pessoas, né, o seu time, né, ou seja, entender. Perfeito. Porque é a leitura do processo. Aí tem cada tipo de processo, cada tipo de organização, o seu diagnóstico, né, ou seja, daquele segmento para que você possa direcionar Perfeito. O esforço, né, desse processo. E aí está tudo certo. Que ótimo. E por falar em diagnóstico, pessoal, aproveitem, tá? O Mata lançando esse diagnóstico da maturidade Lean. Você que está iniciando o teu processo, está na metade do processo, ou já está no patamar já, talvez próximo da Dias Branco, a gente faz esse diagnóstico com consultores ex-Toyota, tá? Do modelo Toyota. Então, aproveita, clica o link aqui mais uma vez, está aqui, procura aqui na tela o link, clica nele, tá? É limitado de fato, tá? E o Nari, antes da última pergunta aqui, eu queria também complementar se você vai poder nos ajudar com o nosso brinde. Se quiser indicar algum livro seu, para aí eu posso sortear aqui para o primeiro que comentar que eu quero, tá? Aproveitar aí o momento para ter o seu livro, se puder, autografado também. Claro. Eu quero. A equipe aqui está querendo autografado também aqui já. Sim, nós temos esse último livro, né, que é O Poder da Melhoria Contínua, transformando pessoas em processos. Além desse livro físico, o livro também está na Amazon, né? Se você colocar lá na Amazon livros do Yunari, você vai achar também, para quem gosta de fazer a leitura online. E também nós temos o nosso site, yunaritargino.com.br, onde lá você vai ter lá os nossos endereços e todos os 4 livros. E este último agora, que é o Filho Caçula, a gente traz aqui para vocês, né, nesse sorteio que o Bruno e todo o time vai estar fazendo também com muito gosto. Legal. Não vale gomo de mato, tá, gente? Isso aí, o mais vai comprar o livro, mas aí é o nosso... Quem estiver aqui escrever, eu quero e vai ganhar. Só não pode gente da goma de mato. Yunari, por fim aqui, qual é a tua recomendação, tá, para qualquer ouvinte aqui que queira, que pretende iniciar a jornada, que a gente fala, jornada de melhoria contínua, performance? Bruno, ter clareza, ter desejo, sabe, achar do sangue no olho. Sim. É a vontade, acho que o que mobiliza todos nós estarmos aqui, chegarmos hoje na nossa idade, quando nós olhamos, foi ter muita clareza, né, no caminho que a gente quer trilhar, a nossa resiliência, né, o nosso desejo, mas acima de tudo, seja ter isto claro na sua evolução profissional, né? Ou seja, obviamente que temos oportunidades sempre, né, ainda onde melhorar ou evoluir ou desenvolver, mas olhando lá para trás, eu digo que o grande valor
foi o desejo de crescer, né? Crescer profissionalmente e crescer como pessoa, né? Isso é o que a gente faz com que a gente deite à noite, né? E consiga dizer, está dando certo, né? E clareza, né? Ou seja, sabe aquela história dos steps, como é que eu quero estar com meus 20, 30, 40 anos, né? A gente fala de missão, visão e valores nas organizações, e a vida da gente também, né? Ou seja, os nossos skills, os nossos soft e os nossos hard skills, né? Perfeitamente. E não é satisfação enorme estar com você aqui. É uma honra para mim estar aqui recebendo você na Gomes de Matos. Eu tenho você como referência para minha carreira, tá? Acompanho sempre e a gente se encontra nos eventos ali, tudo. Tenta marcar um café, não dá, mas é muito interessante estar aqui com você. É um marco para minha carreira, Jornada Lean. E eu queria que você desse as suas últimas considerações para o público, agradecendo de fato. Eu falo isso, gente, porque eu conheço o Nara já há uns tempos, eu tive a oportunidade de comprar o livro dele, mas a gente sempre marcava um café, tudo, porque você sentar com uma pessoa como você é uma mentoria gratuita, né? Então que fica aqui registrado meu agradecimento enorme para você, Unari, e fica à vontade aí para falar do nosso público. Olha, Bruno, né? Obrigado aí por suas palavras. Quero agradecer primeiramente a Gomes de Matos por esse convite. Me sinto muito honrado, né? Ou seja, de estar aqui na nossa melhor empresa, né, de consultoria do nosso estado do Ceará, nesse amplo Obrigado. segmento. Gratidão a todos vocês, nos sentimos muito honrados. Quero também agradecer a vocês que estão aqui nos vendo, né? Ou seja, a gente contando um pouco dessa história. Agradeço também, principalmente, sobretudo, né, a todo o meu time, né, na M. Dias Branco, os meus gestores, é toda uma coletividade, né, no nosso lema do sonhar, realizar, crescer, onde a gente diariamente está ali conectando tudo aquilo para os nossos clientes e consumidores, e é uma... Sabe aquele negócio que você chega em casa e diz assim, é uma delícia, né? É gostoso porque o produto é gostoso, são os nossos melhores produtos. Mais ou Recomendo. menos, total, mas ao mesmo tempo o meio é a nossa alegria de estar fazendo o nosso melhor, conectado com as nossas estratégias, com os nossos valores, né, dentro da M. Dias Branco. E se eu estou aqui hoje, né, ou seja, graças a todos eles que estão lá, nesse trabalho em time e a nossa liderança, seja lá uma liderança nossa executiva, ou seja, também a nossa liderança estatutária também. É a nossa gratidão a M. Dias Branco, principalmente. Leonardo, gratidão mais uma vez, tá? Pessoal, não perca o próximo episódio. Até a próxima.